Há um momento. Ele é sutil como uma pena de luz, e é nele que está escondida a liberdade. Quando a sensação se acende dentro, muitas vezes parece que a reação já foi escrita de antemão. O calor é substituído pela agudeza. A ansiedade aperta a respiração. A voz se torna um espelho da emoção recém-nascida. Mas entre esse primeiro ímpeto e o que faremos a seguir, há um espaço. Um pequeno intervalo, semelhante a um claro na floresta após a chuva, onde o ar é percebido de forma diferente. Permita-se notar esse claro. A consciência aqui não grita. Ela é como o vento da manhã, que toca os rostos, sem exigir respostas. Quando não há essa pausa, entregamos o controle ao vento das histórias alheias, expectativas e reações. E se imaginar, a emoção é uma onda, e você é a praia. A onda vem, joga na areia suas pedras, medos, mágoas, irritações. Se a praia reage com um golpe, ela perde a forma, começa a assumir o papel da própria onda. Se, no entanto, há uma pausa, a praia pode acolher, recuar, mover uma pedra para outro lugar ou deixá-la na areia, reconhecendo seu peso, mas não se tornando nela. Muitas vezes se sente que a pausa é fraqueza, hesitação, evasão. Mas nela está escondida uma força diferente, a capacidade de escolher aquilo a que se dá valor. No nosso mundo, onde tudo exige imediata, respostas, avaliações, curtidas e decisões instantâneas, a pausa torna-se um recurso raro. Ela lembra que nem tudo merece a nossa presença, nem toda faísca deve se transformar em chama. Note como o corpo respira quando você dá a si mesmo esse pequeno espaço. O coração se acalma um pouco. Os pensamentos param de assumir o controle no piloto automático. A voz ganha nuances, e não gritos. Imagine uma estrada na névoa. Sem pausa, você dirige cegamente, seguindo cada sinal, cada reflexão de luz. Com a pausa, você liga os faróis da luz interior. Não para passar mais rápido, mas para ver para onde realmente deseja ir. A autodefesa, nesse sentido, não é bloqueio, não é uma defesa rígida, mas uma fronteira suave e consciente. É a habilidade de se permitir sentir, perceber e depois escolher. Uma resposta que corresponda aos valores e ao ritmo interior. Essa habilidade liberta. Liberta da necessidade de provar a própria razão, da luta constante por atenção, do desejo de controlar tudo ao redor. Quando aparece um espaço entre a sensação e a ação, a energia que antes estava sendo gasta na reação imediata torna-se um recurso para uma escolha consciente. Pode ser direcionada para o cuidado, para uma conversa clara, para uma calma silenciosa, ou pode ser preservada para o que realmente importa. Nesse espaço você não desaparece. Você simplesmente se torna mais inteiro, um observador mais tranquilo da própria vida. Note como a natureza nos ensina isso. A estação muda suavemente. A folha não se desprende de repente. Ela vive seu ciclo e parte com dignidade. Da mesma forma, a emoção não precisa ditar uma resposta instantânea. Há a possibilidade de esperar, respirar, permitir que as imagens se acomodem. E então, escolher uma ação que venha da clareza, e não do impulso. Estar consigo mesmo significa ter essa presença, essa linha suave entre o que chega e o que é criado. Pode parecer que a pausa tira da vida a drama, desacelera tudo. Mas, na verdade, ela dá profundidade. No silêncio entre a inspiração e a expiração, nascem significados e decisões que de outra forma permaneceriam não percebidos. É como olhar para um lago. Quando a superfície está calma,
O fundo é visível. Quando as ondas estão revoltas, tudo é distorcido. Permita-se esse espelho tranquilo. Ele traz clareza e liberdade. Confie nesse pequeno desacelerar. Que esse momento se torne sua chave. Uma chave não para controlar o mundo, mas para a liberdade dentro de si. Para a autodefesa mais suave e clara. Respire. Note. Permita-se espaço. Agora é o momento em que o significado da pausa se torna especialmente valioso. O mundo se move mais rápido do que nunca. As notícias se sobrepõem, as opiniões se multiplicam e o espaço para o silêncio interior se contrai. Nessa pressa, as emoções ganham velocidade e as reações se tornam imediatas. O que antes podia ser digerido ao longo do dia, agora exige resposta no mesmo minuto. E nesse aceleramento está oculto um risco. O risco de se dissolver nos ritmos alheios, perder as fronteiras e parar de notar a que realmente vale a pena investir energia. Mas há outro lado. Quando tudo ao redor exige barulho, o silêncio ganha valor. A autodefesa é como uma habilidade de orientação em meio à névoa. Não correr com os olhos fechados, mas parar, respirar e olhar ao redor. Não se trata de isolamento, nem de recusar conexão com o mundo. Trata-se de não permitir que os ventos externos governem o fogo interno. Quando entre a sensação e a ação surge um espaço, nesse mundo nebuloso e turvo, de repente começa a emergir clareza. Para onde direcionar a atenção? Em que gastar forças? Que fronteiras estabelecer de modo a respeitar a si mesmo e aos outros? O contraste ajuda a sentir a importância. Imagine que você está caminhando por uma trilha montanhosa, onde um passo para o lado é uma reação. Se reagir a cada pequenas coisas, vento, farfalhar, voz alheia, o caminho se tornará caótico e cansativo. Mas se você permitir uma pequena pausa, sentirá o chão sob os pés, ouvirá a respiração do mundo, escolherá a direção que aquece e sustenta. Em nosso tempo, isso é especialmente importante, porque com o tempo vem a clareza. Não é indiferente a que damos nossa atenção. A energia é limitada e a escolha é uma forma de respeito a si mesmo. A conexão com o público aqui não é abstrata. Provavelmente, agora você está familiarizado com aquele sentimento em que o coração começa a acelerar os acontecimentos mais rápido do que o pensamento consegue captar o significado. Ou quando em uma conversa as palavras saem primeiro, e depois resta o vazio e o arrependimento. Ou quando o feed no telefone traz uma onda de ansiedade e parece que você precisa reagir a tudo de uma vez. Você não está sozinho nisso. Essas experiências são comuns, como o vento. E nelas há um convite: estar próximo de si mesmo no momento em que o mundo pede uma reação. É importante entender: a autodefesa não é sobre controle das emoções, no sentido de suprimi-las. É sobre respeito ao próprio espaço interior. Como um jardineiro que não arranca cada broto, mas cuidadosamente escolhe a quem dar luz e água. Nesse sentido, a pausa funciona como um filtro. Ela não remove os sentimentos, mas permite ver quais deles exigem cuidado e quais são apenas sinais altos e passageiras. Essa distinção é a sabedoria da escolha, que se torna mais valiosa com o passar dos anos. A metáfora do dia e da noite ajuda a sentir o tom. Algumas coisas exigem luz imediata de reação. Outras, espera paciente pelo amanhecer. Às vezes, o ruído noturno indica perigo e realmente exige atenção. Outras vezes, são apenas ecos de antigas histórias. A autodefesa ajuda a distinguir uma da outra, permitindo agir a partir da clareza, e não do medo.
é como a floresta que observa o tempo. Ela não reage a cada rajada de vento, mas sabe quando é hora de apertar as folhas e quando é hora de permitir que a chuva passe. A alfabetização emocional de nosso tempo é uma habilidade que ajuda a manter a harmonia interior e, ao mesmo tempo, ser sensível ao mundo. Quando aprendemos a fazer pausas, abrimos a porta para uma comunicação respeitosa, primeiro consigo mesmo e depois com os outros. Esse movimento lento, mas profundo, transforma relacionamentos e decisões, porque no espaço entre a sensação e a ação nasce a responsabilidade não como um fardo, mas como uma escolha. E essa escolha traz consigo a paz, silenciosa, mas sustentável. Nesta série de palavras, quero propor não um conjunto de regras, mas um convite à prática. Observar, respirar, notar os impulsos que surgem e dar-lhes espaço sem imediata transformação em ação. Permita-se ser testemunha de suas sensações. Confie na suave pausa da respiração. Esteja próximo do que está acontecendo. Este é um caminho não de obtenção rápida, mas de devolução gradual a si mesmo. Há aquela luz interior que guia adiante. Confie no momento. Permita-se espaço. A emoção não é apenas um lampejo. É como o vento sobre o lago. Primeiro um leve movimento, depois círculos se espalhando pela água. Sinta esse movimento, não como algo estranho, mas como parte da paisagem dentro de você. Ele traz cor, tonalidade, uma história que o corpo conhece mais intensamente do que a mente. Às vezes a emoção soa suave, como passos na grama. Às vezes ela ruge, como a maré contra as rochas. Mas é importante lembrar, o som por si só não é igual à ação. Entre o som e sua resposta, há um espaço que pode ser observado. Imagine como, no templo da floresta, um galho caído provoca eco. Primeiro o medo, depois a avaliação. Perigoso sempre, e um instante depois a decisão. Remover, desviar. Muitas vezes agimos instantaneamente, porque somos ensinados. Reagir, proteger, justificar. Na infância nos diziam, corra ou não deixe. E essa habilidade se fixou. Mas, e se agora, como adulto, você puder se permitir outra coisa? Sentar em uma pedra ao lado da estrada, respirar e sentir o que realmente está acontecendo com você. Isso não é evasão, mas atenção às raízes da emoção. As histórias que carregamos coloram nossas reações. Lembre-se de um caso em que uma frase de um colega no trabalho explodiu algo dentro de você. Você sentiu o calor, as mãos se encheram de protesto, e palavra por palavra surgiu uma tempestade. Mas se você permitir fazer uma pausa, ainda que apenas para respirar, algo incrível acontece. O calor esfria, as palavras param de romper para fora e aparece espaço para a escolha. Responder com suavidade, esclarecer um fato ou simplesmente ficar em silêncio e deixar o evento passar. Uma pequena história pode servir como um mapa. Eu percebi em mim um antigo hábito de reagir de forma aguda, e ele nasceu em outro contexto. Reconhecer isso significa descarregar a tensão. O passo prático aqui é simples e acessível. Comece pequeno. Quando um sentimento surge, preste atenção ao corpo. Onde ele vive? No peito, no estômago, na garganta. Dê a esse lugar um nome: ansiedade, raiva, melancolia. Faça 3 respirações lentas, contando até 3 na exalação. Isso não é mágica, é a arquitetura da pausa. 3 respirações criam um intervalo físico que permite que a consciência se conecte ao impulso. Em seguida, faça a si mesmo uma pergunta suave: o que é importante para mim agora? E aguarde a resposta. Essa pergunta é como uma lanterna.
que não olha para o passado nem para o futuro, mas para o momento presente. Não exija uma solução imediata. Muitas vezes, a primeira coisa que vem à mente é um velho automático. Dê espaço à segunda e terceira respostas. A reflexão nasce da observação. Note a conexão entre a história que você carrega e como você reage. Observe por alguns dias. Assim que a emoção surgir, faça uma pausa e anote o que aconteceu dentro de você. Com o tempo, você notará padrões, como trilhas florestais que levam a riachos conhecidos. Esses padrões não devem ser julgados. Eles merecem ternura e clareza. A consciência já é uma ação. Ela desdobra o velho caminho e traça um novo. Permita-se ser um explorador do seu clima interno. Você pode não mudar a tempestade com força, mas aprender a manter a corda da tranquilidade. Uma pequena faísca para o movimento. Note uma sensação recorrente hoje e apenas lembre-se dela no momento em que ela aparecer novamente. Faça 3 respirações profundas e confie na leve pausa. Criar espaço significa organizar uma leve abertura na densa trama das experiências. Imagine um campo após a chuva, quando o vento passa e forma faixas regulares de luz e sombra. Esta é a abertura, onde tudo parece suspenso, e é mais fácil perceber o que realmente importa. Assim também é a pausa interna. Não é um vazio, mas um intervalo iluminado, onde é possível olhar mais profundamente e sentir os motivos por trás da reação. Note a respiração, o ritmo do coração, a imagem que surgiu, e permita que essa observação ocorra sem julgamento. Havia uma história sobre uma mulher que sempre respondia de forma brusca às críticas, como se uma barreira arcaica se ativasse dentro dela. Um dia, ela decidiu experimentar um caminho diferente. Sempre que sentisse o impacto, contava até 5, imaginando uma onda passando por uma pedra na costa. Nesse intervalo, surgiam pensamentos, arrependimentos, ofensas, mas ela não permitia que eles ditassem sua voz. Com o tempo, as pessoas ao seu redor notaram o tom de sua fala. Ela se tornou mais lenta, mais profunda, e muitos diálogos perderam a acidez. Isso não significava que ela parou de se proteger. Ela aprendeu a se defender com bondade, com a consciência de limites que não rompem, mas protegem. O que você pode começar agora mesmo? Reserve um pequeno ritual de pausa para si. Não é necessário estabelecer práticas complicadas. Comprometa-se com uma simples marca. Por exemplo, um leve toque na palma da mão. Uma respiração suave ou imaginar um pequeno círculo claro no peito. Quando a sensação surgir, utilize a marca e espere 3 respirações profundas. Essa marca age como um âncora. Ela indica que agora não há necessidade de apressar. Gradualmente, esse ritual se tornará uma habilidade corporal. Como caminhar. Inicialmente, você aprende a dar passos. Depois, o corpo faz isso automaticamente, mas com uma nova sensação de direção. Pense nas consequências. O que muda quando a reação deixa de ser instantânea? As conversas mudam de tom, as decisões se tornam menos apressadas e a energia liberada de conflitos desinteressados pode ser direcionada ao cuidado com o que realmente importa. É como economizar água em uma casa em tempos de seca. Quando você não derrama o fluxo desnecessariamente, há o suficiente para as plantas que dão vida. Criando espaço, você gerencia o recurso de sua atenção. A reflexão aqui exige paciência. Algumas pessoas acham que a pausa é uma perda de controle. Outras, que é uma fraqueza. Mas na prática, é uma habilidade semelhante à do jardineiro. Primeiro é preciso entender o solo. Depois, remover cuidadosamente as ervas daninhas. E então, dar luz às mudas.
A prática da pausa é um respeito por si mesmo e pelas pessoas com quem você interage. Permita-se experimentar. Em uma conversa nesta semana, defina a intenção de esperar e depois analise o que mudou. Não exija resultados imediatos. Observe o processo como um longo rio. Impulso para o movimento. Escolha uma marca de pausa e a utilize na próxima explosão de emoção. Note a diferença na respiração e na voz. A consciência não é um mantra nem um ideal. É uma sutil habilidade de presença, como tecer luz na superfície da água. Ela não promete que as emoções desaparecerão, mas oferece a possibilidade de estar com elas de maneira diferente. Suavemente, observador, sem submissão. Quando você aprende a notar os primeiros sinais, a onda no peito, a tensão na mandíbula, a barriga se contraindo, surge a chance de intervenção. Essa é uma oportunidade não para lutar contra os sentimentos, mas para convidá-los ao diálogo e não à batalha. Imagine que você está sentado à beira de um rio e a emoção é uma folha na água. A consciência ajuda você a não agarrar a folha, a não agitar a corrente, mas simplesmente a observar como ela flutua. Há um exemplo. Um jovem percebia que cada mensagem do chefe provocava nele um desejo automático de se justificar. Ele começou a praticar uma técnica simples. Antes de responder, uma pausa e a pergunta a si mesmo: o que essa mensagem realmente exige? Às vezes, exigia confirmação de fato. Às vezes, tempo para reflexão. Às vezes, nada em particular. Esse hábito simples mudou o rumo dos acontecimentos. Menos conflitos, mais clareza, e ele se sentia menos dividido entre emoções e obrigações. A consciência, nesse sentido, é como um espelho que oferece uma distorção. A distorção são as reações passadas, mas quando o espelho está limpo, o reflexo se torna verdadeiro. Dica prática: reserve intervalos curtos durante o dia para verificar sua presença. Que sejam 3 minutos pela manhã, 5 minutos no meio do dia e 1 minuto deslizando antes de dormir. Nesses minutos, observe a respiração, as sensações no corpo, a turbulência dos pensamentos, mas não tente corrigi-los. Sua tarefa é tornar-se uma testemunha. Anote o que você notou. Uma imagem, uma palavra, uma emoção. E não avalie. Com o tempo, essas anotações se tornarão um mapa, pelo qual será mais fácil se orientar na tempestade. A consciência não exige grande vontade. Ela requer um retorno regular a si mesmo, como um centro tranquilo no meio do barulho. Refletindo, lembre-se: a consciência não é uma solução definitiva, mas uma ferramenta. Ela torna possível a escolha onde antes havia automatismo. E essa escolha não é a obrigação de ser perfeito, mas a compaixão pelo seu próprio ritmo. Pois é exatamente a suavidade, ao lidar consigo mesmo, que cria condições para um apoio interno sustentável. Quando você se torna mais atento às suas próprias reações, o mundo ao seu redor também começa a responder de maneira diferente, com respeito, porque você dá a si mesmo e aos outros espaço para ser. Um pequeno passo para começar. Reserve hoje 3 minutos para observar a respiração. Deixe-o ser simples, sem exigências. E confie na suave consciência de que isso já é autodefesa. A vida é como um rio que recebe centenas de riachos, mas nem todo afluente deve mudar seu curso. Onde direcionar as forças é uma questão de prioridade e está intimamente ligada à habilidade de fazer uma pausa. Quando a sensação tende à ação, é útil perguntar: essa energia vai para a criação ou para a destruição? Isso ajudará meu caminho?
Essas perguntas não devem soar como um veredicto severo, mas sim como um lembrete suave de que a atenção é um recurso, e sua distribuição cria a forma do dia. Tamzambiathan. Havia uma história de um artista que, no início da carreira, apressava-se em responder a cada crítica e convite. Ele percebeu que seu reservatório interno de criatividade estava se esgotando e decidiu escolher: permanecer na polifonia ou destacar um campo estreito de trabalho que nutrisse. Ele começou a responder de dentro, primeiro dando-se tempo para uma pausa, e então escolhendo aqueles projetos que aqueciam seu coração. Com o tempo, seu trabalho se tornou mais puro e sua voz mais confiante, porque a energia se tornou um investimento e não uma despesa. Essa escolha não apareceu de repente. Ela cresceu a partir de uma cadeia de pequenos sim e não, cada um acompanhado de uma pausa e uma ponderação atenta. Passo prático. Crie uma regra simples de prioridade. Anote 3 coisas que são realmente importantes para você no próximo mês. Quando surgir a tentação de reagir a algo distraidor, pergunte a si mesmo: isso ajuda em uma das minhas 3 coisas? Se sim, haja de forma suave e consciente. Se não, permita que o sentimento passe e abra espaço. Essa regra não elimina a empatia e a participação. Ela ajuda a manter clareza e direção. Lembre-se, as prioridades não são muros rígidos, mas pontes que você constrói para seu movimento. A reflexão convida a olhar para uma longa perspectiva. Que vida você quer sustentar? Aquela em que cada impulso demanda atenção ou aquela em que o que é realmente valorizado tem significado? A escolha de prioridades traz não apenas produtividade, mas também paz. Quando você entende para onde flui sua energia, o constante sentimento de dispersão desaparece. Isso é semelhante à afinação de um instrumento. Se a corda está tensionada corretamente, a melodia flui com facilidade. A prática da pausa e a escolha de prioridades trabalham em conjunto. A pausa cria espaço e a prioridade cria direção. Impulso para o início. Hoje escolha 3 prioridades e coloque-as em um lugar visível. Observe como o tom de suas decisões muda após esse passo. Nesta sessão, um simples mapa para cada dia, para que a pausa se torne não um presente raro, mas uma parte natural da vida. Imagine que não é um conjunto de regras, mas uma série de rituais leves que podem ser entrelaçados no dia a dia, como o aroma de um chá fresco. Eles aquecem, não exigem esforço e mudam gradualmente o sabor do momento. Ritual matinal de presença. Acorde silenciosamente, sem correr atrás de uma lista barulhenta de tarefas. Passe de 1 a 3 minutos observando a respiração. Permita que a inspiração e a expiração sejam os amigos do dia. Se precisar de uma marcação, toque com a palma na coração, sinta o calor e repita suavemente para si mesmo uma frase curta como "estou aqui" ou "permita-se respirar". Isso não é uma técnica para a perfeição, mas um convite a permanecer no início. Deixe que este ritual ocupe pouco tempo, mas defina o tom. O dia começa de dentro para fora. Microplano para momentos de trabalho. Quando chegar uma notificação, tensão ou uma réplica controversa, tente fazer uma pausa de 3 respirações. Dentro dessa janela, sinta o corpo, dê um nome à sensação: ansiedade, irritação, cansaço. E coloque gentilmente a pergunta: o que realmente este momento exige? Muitas vezes, a resposta será mais simples do que a primeira reação. Se necessário, adie a resposta por 10, 15 minutos, para que as emoções se acalmem. Essa pequena pausa economiza muita energia
e muitas vezes torna a comunicação mais clara. Âncoras corporais ao longo do dia. Escolha um simples marcador. Tocar o pulso, inspirar pelo nariz com leve retenção na expiração. Ou uma imagem visual, um pequeno círculo de luz no peito. Quando a marcação se encontra com a emoção, ela lembra. Há espaço entre a sensação e a ação. Tente implementar essa âncora em 3 momentos do dia, especialmente onde antes a reação era automática. Com o tempo, a marcação se tornará um hábito corporal. Ela suavemente direciona a atenção do impulso para a escolha. Registros diários curtos. Mantenha um caderno simples, não para analisar erros, mas como anotações de testemunha. Escreva 3 partes: o que aconteceu, quais sensações estavam dentro e qual foi a resposta escolhida, ou por que a resposta foi adiada. Isso leva 1 ou 2 minutos à noite e ajuda a notar padrões. Após uma semana de registros, ficará claro quais situações frequentemente exigem uma pausa e onde há chance de mudar o tom da comunicação. Uma pequena revisão semanal. Uma vez por semana, dedique de 10 a 15 minutos para olhar os registros. Escolha uma situação em que a pausa funcionou e uma em que gostaria de ter agido de maneira diferente. Permita-se gratidão pelos passos, mesmo quando o resultado não é ideal. Isso não é um relatório para alguém. É um ato de apoio à sua própria prática. Às vezes, é útil anotar uma pequena recompensa. Uma xícara de chá, uma caminhada, música suave, como um lembrete de que a atenção a si mesmo é recompensada com calor. Monitoramento do progresso sem pressão. Mantenha um diário suave, não para avaliação, mas para observação. Você pode usar uma tabela com 3 colunas: ocorrência, reação, sensação após a pausa. Marque com mais frequência, não com pontuações, mas com palavras. Mais clareza, mais leveza na voz, menos calor no peito. Isso ajuda a manter a inspiração. O progresso raramente é medido de forma linear. Ele é sentido na leveza da voz, na diminuição da fadiga e no aumento dos momentos tranquilos. Manutenção da inspiração. Permita-se pequenos rituais de recompensa e lembretes. Um bilhete no espelho com uma frase que retorne à pausa calorosa. Uma playlist de 3 músicas calmas para relaxamento noturno. Uma foto de um lugar onde você gostaria de estar centrado. Também é útil ter uma pessoa com quem você possa compartilhar suas observações. Isso não é controle, mas apoio caloroso. Quando a inspiração se apaga, volte a simples marcadores: respiração, registro, revisão suave. E sinta como a clareza retorna. Microplano de ações. Exemplo para o dia. Manhã, 3 minutos. Observação da respiração e uma leve frase de presença. Durante o dia de trabalho, 5 vezes. Marcação de pausa. 3 respirações em explosões emocionais. Pausas. 2 minutos cada. Verificação do corpo e leve alongamento. À noite, 2 minutos. Registro de 1 ou 2 episódios e pequena gratidão a si mesmo. Uma vez por semana, 15 minutos. Revisão dos registros e destaque de uma pequena vitória. Esses passos não são um objetivo em si. Eles são uma forma de voltar a si mesmo. Se você quiser medir, escolha indicadores suaves. O número de vezes que a pausa foi utilizada. Sensações após a pausa. Mudanças no tom de voz em uma conversa importante. Não transforme a contagem em uma nova fonte de pressão. O objetivo é ver crescimento e não exigir o ideal. Deixe que o primeiro movimento seja simples. Permita-se um pequeno ritual hoje. Pode ser 3 respirações
antes de responder a uma mensagem. Pode ser registrar uma nota antes de dormir. Isso é o começo. Permita-se. Comece hoje. Sinta a leveza da presença. Será bom vê-lo por perto. Se este caminho ressoa, será agradável se inscrever no canal e marcar o vídeo com um gosto, para seguirmos juntos e não perdermos o próximo dia de inspiração. Finalmente, vamos reunir os fios dessa viagem em um único e acolhedor tecido. A autodefesa sobre a qual falamos não é sobre um castelo e nem sobre um escudo. É sobre o espaço entre os sentimentos e a resposta, onde a luz pode passar e mostrar os verdadeiros limites. Este é um caminho de retorno suave a si mesmo. Não um salto heróico e não uma luta com cada impulso, mas um cuidado paciente que permite escolher o que realmente merece atenção. No final do dia, essa sensação é semelhante ao calor de uma xícara nas palmas das mãos. Bastante simples, mas profundamente tranquilizadora. Lembre-se das histórias, da onda e da praia, do jardineiro, do artista que aprendeu a preservar sua energia. Todas essas metáforas convergem em uma. A escolha interna molda o externo. Quando entre o impulso e a ação, surge uma pausa. O mundo não se torna distante e estranho. Ao contrário, começa a responder a uma voz mais clara. O diálogo permanece vivo, mas seu tom muda. Ele deixa de ser uma defesa e se transforma em cuidado. Isso não é uma perda de força, mas uma conquista de estabilidade e graça. Que neste encerramento ressoe um lembrete. Estar perto de si mesmo significa permitir-se sentir tudo o que chega, enquanto não permite que os sentimentos definam completamente a ação. Isso é um respeito genuíno pela própria vida interior. Do respeito nasce a clareza. Da clareza surgem decisões que trazem tranquilidade e são mais úteis para a longa jornada. Imagine que você está organizando coisas para uma viagem. Você não leva tudo aleatoriamente, mas apenas o que aquece e ajuda a seguir em frente. Assim é a atenção. Deve ser embalada com cuidado. Este caminho não está isento de falhas. Há momentos em que reflexos antigos vencem, quando a voz da experiência passada soa mais alto. Isso faz parte do processo. Nesses momentos, é importante não se criticar, mas ser um observador. Notar, perdoar e suavemente voltar à prática. Assim como o chá que às vezes é derramado, nem sempre de forma perfeita, nossa prática vive na imperfeição. A ternura consigo mesmo é um recurso essencial. Transforma erros em lições e o cansaço em um sinal para o descanso. Resumir é um convite a continuar o trabalho de orientação, não um botão de tudo pronto. Se tentarmos condensar os pensamentos em algumas imagens-chave, estas seriam: a pausa como espaço de escolha, marcas e rituais como apoio corporal, anotações e revisões como um mapa de progresso, e a suavidade no trato consigo mesmo como o principal combustível. Esses elementos juntos criam não uma técnica temporária, mas um estilo de vida que preserva a energia e enriquece os dias com significado. A mensagem final é simples e calorosa. Permita-se ser observador de suas sensações. Permita que as pausas se tornem companheiras na jornada. Quando a clareza interna surge, ela muda o tom da comunicação, torna a voz mais calma e o coração mais livre. E até mesmo um pequeno deslocamento, 3 respirações antes da resposta, uma breve anotação à noite, a escolha de uma tarefa prioritária, gradualmente cria transformação. Que isso seja motivo de alegria silenciosa. Você não está sozinho neste caminho. Muitos caminham ao lado, compartilhando sua luz e cautela. Ao terminar,
Deixarei a sensação de uma leve presença, uma inalação profunda, uma exalação suave, como o sussurro de uma página. Se esse caminho ressoa, será quente permanecer juntos. Você pode inscrever-se no canal e marcar o vídeo com um gosto para não perder o próximo encontro de luz e silêncio. A jornada continua, e nesta continuidade há esperança, a respiração tranquila de uma nova clareza.